Olá, bem-vindas e bem-vindos, todas as pessoas interessadas no curso Turismo Azul para condutores ambientais. Meu nome é Bárbara Segal, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, nos cursos de Biologia, Oceanografia e Engenharia. E eu trabalho junto à rede de pesquisa do Coral Vivo e estou aqui, então, para contribuir com esse curso e gostaria de agradecer ao Coral Vivo pelo convite de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer, então, trocar um pouco sobre esse assunto, né, que, na verdade, é tudo junto. Geração de conhecimento, sociedade e gestão de áreas marinhas protegidas na conservação ambiental marinha. Bom, o que a gente vai tratar, então, nessa aula de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre os pressupostos básicos para a conservação da natureza, o conceito de contribuições da natureza para as pessoas, ou também conhecido como serviços ecossistêmicos. Vamos falar um pouquinho sobre o que são unidades de conservação, trazendo um breve histórico delas no Brasil, o conceito de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como os diferentes saberes se encontram nesse contexto todo, o que é e como é feita a gestão com base ecossistêmica, e alguns exemplos que talvez sejam interessantes de vocês conhecerem, que diz respeito a esse tudo junto, que traz mais força à conservação. Bom, então, para começar, é importante a gente tratar desses pressupostos básicos da biologia da conservação, que são alguns poucos, mas bem importantes. O primeiro deles é que a diversidade de organismos vivos, ela é positiva. Então, em geral, as pessoas gostam da diversidade biológica, e esse é um ponto importante do trabalho de vocês como condutores e condutoras. Um outro pressuposto básico é que a extinção prematura de espécies, ela é negativa, né? Já que a gente valoriza a biodiversidade, a sua perda é algo negativo para a humanidade em geral. Além disso, a complexidade ecológica, ela é muito positiva e ela está presente no ambiente natural, mas ela muitas vezes não é possível de ser reproduzida em ambientes controlados, como aquários, como jardins zoológicos, etc. E essa complexidade, ela está relacionada também com os processos evolutivos dos organismos no ambiente natural. Então, a capacidade de adaptação, né, que diz respeito ao processo evolucionário, ela é fundamental nesses ambientes. Aqui eu trago um exemplo dos micos-leões, que são presentes na Mata Atlântica, e que tem várias espécies diferentes em diferentes locais da Mata Atlântica, e que são altamente impactados pela fragmentação de habitat, o que inclusive impacta o processo evolutivo dessa espécie nesse ecossistema. Um pressuposto muito importante é que a diversidade biológica, ela tem um valor em si, que é o valor de existência. Então, todas as espécies, elas têm um valor de existência independente do seu tamanho, do ambiente que ela ocupa, né, se é uma grande baleia ou se é o plâncton na coluna d'água. Mas, de fato, né, o que nos toca em relação à conservação são as funções que essa biodiversidade exercem no ecossistema e como essas funções afetam a espécie humana. Então, o que são funções ecossistêmicas? São processos e componentes biológicos, geoquímicos e físicos que vão ocorrer num determinado ecossistema e que geram o que a gente chama de serviços ambientais ou contribuições da natureza para as pessoas. Então, por exemplo, o fitoplâncton, ao realizar a fotossíntese, ele gera uma função relacionada a balanço de gases, né? Absorção de CO2, liberação de oxigênio. Então, essa é uma contribuição importante para o balanço de gases da atmosfera. Organismos associados ao substrato, ao fundo marinho, têm a função também de fixação desse substrato, o que é importante para a manutenção da qualidade de água, processos de filtragem, etc. Né? Para chegar num exemplo mais próximo da gente, a gente tem a produção secundária, que é o crescimento, a biomassa de consumidores no sistema, por exemplo, de peixes herbívoros e peixes carnívoros. Então, o crescimento dessas populações provê alimento para a população humana. Então, todas essas são contribuições da natureza para as pessoas que estão relacionadas ao adequado funcionamento dos ecossistemas.
No entanto, essas funções ecossistêmicas, elas mudam quando a biodiversidade no ecossistema, ela muda também. Só que a magnitude e a direção dessas mudanças muitas vezes são imprevisíveis, porque os papéis que as espécies exercem no ecossistema são muito complexos e muito variados. Então, o que acontece quando a gente tem uma mudança nessa configuração das espécies, dos componentes do ecossistema, é que a gente tem, em geral, mudança nessas funções que as espécies desempenham. E, por sua vez, essas funções alteradas vão gerar perda de contribuições positivas que a natureza oferece para os seres humanos. Então, esse é um contexto assim bem importante da gente compreender, para a gente perceber, então, a urgência da demanda da preservação dos ecossistemas e dos ambientes naturais. E essa percepção de impacto humano e de necessidade de alteração, de reversão desses impactos humanos, ela é antiga no Brasil. Ela data, inclusive, da época do Brasil colonial. Então, lá em 1797, por exemplo, a rainha de Portugal, ela ordena que o governador da capitania da Paraíba tome medidas para reverter a destruição das florestas na colônia. Então, algo já era percebido, né, do problema dessa perda de qualidade ambiental, dessa perda das funções do ecossistema, desde a época da coroa. E aí a gente tem um caso muito emblemático de necessidade de recuperação de uma floresta urbana, né, na região urbana do Rio de Janeiro, que é a Floresta da Tijuca. Em 1861, foi necessário um intenso trabalho de plantio de árvores e de recuperação dessa floresta, porque a cidade do Rio de Janeiro estava passando por uma crise hídrica muito grande, ou seja, a função ecossistêmica das árvores na floresta estava sendo perdida, né, e essa função, no caso de manutenção dos corpos hídricos, estava sendo perdida por conta da degradação da floresta. Então, vejam que a gente percebe essa importância de conservar para manter o bem-estar humano desde muito tempo atrás, e no caso do Brasil, desde o Brasil colonial. Então, um dos meios da gente manter, né, esse bom funcionamento e a geração de contribuições positivas da natureza para as pessoas é a gente tratar, então, de espaços territoriais ou maritoriais, quando se trata do mar, protegidos, com determinadas regras para manter, então, os recursos e o funcionamento daqueles ecossistemas. Então, a gente entra no conceito de unidades de conservação, para conservação in situ, que a gente chama. O que são unidades de conservação? São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração. Então, isso é regido por uma lei, a Lei 9.985, que é a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas como começa essa história, né? Como que a gente chega nesse ponto de estruturar dessa forma o nosso sistema de unidades de conservação? Então, o nosso exemplo, ele vem de um modelo de unidade de conservação, a primeiro tipo de unidade de conservação estabelecido nesses moldes que a gente conhece hoje, que é o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, que foi implementado em 1872. E é muito importante a gente entender o contexto de Yellowstone. Qual é esse contexto? Nesse momento, em 1872, nesse território onde está Yellowstone, a gente tem uma população humana tradicional, que são os povos indígenas originários da América do Norte, que foram dizimados pelos colonizadores. Então, nós temos uma extensão de terra com atributos naturais magníficos, mas sem a presença de populações tradicionais usando aqueles recursos naquele território. Esse é o modelo de Yellowstone. E esse modelo, então, ele passa a ser aplicado em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Demora um tempo para o Brasil implementar a sua primeira unidade de conservação, que foi o Parque Nacional de Itatiaia, implementado em 1937, né? Mas quando a gente começa a implementar, então, as unidades de conservação no Brasil, a gente segue esse modelo de Yellowstone. Então, a gente tem, depois
do Parque Nacional de Itatiaia, a gente tem o Parque Nacional de Iguaçu, o Parque Nacional de Sete Quedas, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, logo em seguida, então, dando início, né, a esse modelo novo de gestão do território para a conservação dos recursos naturais. E a primeira unidade de conservação marinha que a gente conhece é a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas, que foi criada em 1979, vários anos após a criação dos primeiros parques terrestres. E o atol se trata de uma paisagem única, né, de um ecossistema único no Atlântico Sul, é o único atol que a gente tem nessa região, e a sua proteção é muito importante para a proteção de espécies de aves migratórias e peixes que ocupam, então, esse ambiente recifal e que são recurso, né, pesqueiro em áreas adjacentes à unidade de conservação. Mas, bom, se a gente for pensar, essa história das unidades de conservação, ela é muito recente, né? Yellowstone, final do século XIX, ainda é relativamente recente. O que acontecia antes, então, das unidades de conservação em relação a essa relação humana de uso e preservação dos recursos naturais? Então, eu fui buscar alguns exemplos que a gente conhece hoje, que são bastante estudados hoje pelo campo da etnociência, né, a gente pode dizer assim, da etnoecologia, da etnobiologia, etc., que é o conhecimento tradicional de povos que vivem associados ao ambiente natural há muitas gerações, com uma ligação muito íntima com o ambiente natural, assim como vários povos litorâneos do Brasil, que provavelmente vocês conhecem, vocês interagem bastante, né? Povos caiçaras, povos quilombolas, povos ribeirinhos, né? Então, em algumas ilhas do Oceano Índico, do Oceano Pacífico, essas tradições, elas são um pouco mais conhecidas e mais bem documentadas. E o que se vê é que a gente tem uma ligação muito forte com o ambiente natural que passa por uma cosmologia, uma religiosidade, uma espiritualidade, e todos esses cultos, digamos assim, religiosos, eles têm um papel muito importante também na preservação de recursos naturais. Então são tabus, são crenças, né, são vários usos do ambiente relacionados, então, a essa ligação espiritual. E, dessa forma, esses povos, então, eles estabeleciam áreas sagradas, épocas sagradas, né, onde não se podia recolher nada do ambiente, e essa era uma forma, né, era um sistema de técnicas ancestrais de preservação, então, desses recursos utilizados por essas populações. Aqui é um outro exemplo, já das ilhas do Pacífico, de Vanuatu, em que, inclusive, são colocados símbolos, né, em áreas sagradas, onde o uso, né, e a extração de recursos é interrompida em determinados momentos, ou é interrompida por muito tempo. Então, isso, né, a ciência, no âmbito das ciências humanas, ela tem cada vez mais valorizado esses conhecimentos tradicionais como forma da gente conhecer e saber como manter recursos naturais. Isso tem um valor muito importante em termos de áreas marinhas protegidas, obviamente. Então, desde, né, o estabelecimento do nosso primeiro parque, lá no final do século XX, a gente tem o desenvolvimento, então, do nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, alterando um pouco, né, as características, então, do que antes era apenas conhecido como parque, né, como área de preservação. Desculpa. Bom, então, o SNUC, cuja lei é implementada no ano 2000, ele traz o conceito, então, de um conjunto organizado de unidades de conservação protegidas no âmbito federal, estadual e municipal, que, planejado, manejado e gerenciado como um todo, será capaz de viabilizar os objetivos nacionais de conservação. Então, o SNUC, ele prevê duas grandes categorias de unidades de conservação. As categorias de proteção integral, ou seja, onde não pode haver um uso direto dos recursos e do ambiente, e as unidades de uso sustentável,
onde eu tenho regras para o uso sustentável dos recursos e dos ecossistemas. Então, vamos ver alguns exemplos de categorias de proteção integral. A gente tem exemplos no ambiente marinho de todas essas categorias. Os objetivos de criação e as regras de restrição de uso variam um pouco entre elas, mas basicamente vai variar a presença humana de turismo, né, e pesquisa, principalmente nesses diferentes tipos de unidade. Então, a gente tem a ESEC de Tamoios, no litoral sudeste, como estação ecológica. A gente tem a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, aqui no sul do Brasil, na categoria Reserva Biológica. Ambas essas categorias não permitem visitação turística, mas permitem pesquisa e visitação com fins educativos. Quando a gente fala dos parques nacionais, ou estaduais, ou municipais, aí a gente tem um tipo de unidade onde o uso público é muito importante, ou seja, a visitação turística, que também tem um fim educativo muito importante, ela é, digamos assim, o carro-chefe dessas unidades. Assim como monumento natural, aqui a gente tem representado o monumento natural das Ilhas de Trindade e Martim Vaz, e refúgio de vida silvestre, onde a gente tem uma importante unidade de conservação nessa categoria, que é o refúgio de vida silvestre de Alcatrazes, no litoral sudeste do Brasil, em São Paulo, que também abriga um importante uso público de visitação turística. Bom, nas categorias de uso sustentável, a gente tem como exemplos aqui para o nosso ambiente marinho, a gente tem as áreas de proteção ambiental. Então, aqui eu representei a área de proteção ambiental estadual de Ponta da Baleia-Abrolhos, na região de Caravelas, que é uma área grande, bem extensa, com regras pouco restritivas, mas que tem um regramento do uso desse espaço de terra e de mar. A gente tem área de relevante interesse ecológico, aqui representado pela área das ilhas de Queimada Grande e Queimada Pequena, no litoral de São Paulo. Então, são áreas que têm uso sustentável. E a gente tem as reservas extrativistas, que são muito importantes no contexto das populações tradicionais ao longo da costa brasileira, né? No caso das reservas extrativistas marinhas ou costeiras. E aqui está representado, então, a reserva extrativista do Caçurubá, no sul da Bahia. Todas essas unidades, com diferentes propósitos e diferentes regramentos, é desejável que elas representem, que elas estejam organizadas no território de uma maneira a complementar os objetivos de conservação numa área maior, numa região. Então, aqui no sul, um exemplo aqui, a gente tem o sul da Bahia com seu mosaico de áreas protegidas, né? Aqui, muitas áreas marinhas, inclusive na esfera federal, na esfera estadual. Nós temos, por exemplo, na esfera municipal, o Parque Municipal do Recife de Fora, na região de Porto Seguro. E todas essas unidades, então, em mosaico, elas amplificam o potencial de conservação dessas regiões e dos seus ecossistemas, pensando que a gente tem uma intensa ligação entre o ambiente terrestre, entre os corpos hídricos das bacias hidrográficas e o litoral adjacente. Então, é muito importante que haja essa conexão também de gestão entre esses diversos tipos de unidades de conservação. Bom, em relação à participação social, né, como vocês viram no histórico, a gente tem cada vez mais reconhecido a importância do conhecimento ecológico tradicional ou conhecimento ecológico local, né, de populações tradicionais que vivem associadas a esses recursos e que, portanto, desenvolveram um corpo de conhecimento muito denso e muito importante para aportar, então, para as estratégias de conservação. Então, nesse estudo aqui, feito por um pesquisador brasileiro, ele se interessou em observar como que esse conhecimento ecológico está relacionado à gestão de áreas marinhas protegidas. Então, por exemplo, conhecimento sobre distribuição de espécies, distribuição de recursos dentro de uma UC, a variação sazonal na ocorrência dessas espécies ou da disponibilidade de recursos, os métodos e as dinâmicas de exploração de recursos, né, como que elas podem ser menos impactantes ou manter melhor esses recursos, quais são as taxas sustentáveis de exploração, como se dá a navegação nesses maritórios, como se dão os processos de migração de espécies,
como incide a maré, os ciclos da natureza. Então, todas essas informações, elas compõem esse corpo de conhecimento ecológico local, que deve dialogar com o corpo de conhecimento mais convencional, digamos assim, da academia, da ciência acadêmica, digamos assim, né? Como que essas fontes de saberes, elas podem dialogar e prover informações para, por exemplo, instituições locais, informais, né, associações, conselhos, associações culturais, etc., e também para associações formais, legais, tomadoras de decisão no âmbito da governança. Então, com a participação desses conhecimentos, a gente tem um potencial de ampliar os efeitos das estratégias de conservação e melhorar essas estratégias de conservação em áreas de proteção marinhas. Um exemplo também trazido pelos mesmos autores, ou alguns dos mesmos autores, trata da Rede Meros do Brasil. Então, a Rede Meros do Brasil, nesse estudo aqui, se percebeu que ela contempla organizações não governamentais, organizações governamentais, pescadores, cientistas, mergulhadores, a iniciativa privada, e todos esses conhecimentos agregados, eles têm contribuído para as principais atividades da Rede Meros no Brasil, no sentido de pesquisa e conservação do mero, então conhecimento diretamente aplicado à conservação, o manejo dos ecossistemas onde essa espécie habita e cumpre o seu ciclo de vida, e também comunicação e educação ambiental. Então, a participação desses conhecimentos ecológicos, né, de ocorrência das agregações reprodutivas, de ocorrência das espécies, de fenômenos no ambiente natural, são informações muito ricas e que se somam às informações científicas para, então, avançar nas estratégias de conservação de espécies e de ecossistemas. Então, tendo por base essa visão que a gente está trazendo aqui, né, do ecossistema como um todo, e de uma gestão preocupada em manter esses ecossistemas com um funcionamento adequado aos usos que a gente quer manter, né, então, por exemplo, o uso turístico, a visitação, né, depende da saúde do ecossistema. Então, como que a ciência tem proposto atualmente lidar com a gestão desses ecossistemas? O termo que a gente usa, né, e que tem estado muito em voga, é a gestão com base ecossistêmica. Então, é uma gestão que vai considerar todos esses aspectos que a gente está falando aqui dos ecossistemas, inclusive o conhecimento tradicional, milenar, né, que povos tradicionais têm dos ecossistemas. Então, eu vou falar rapidamente das principais diretrizes da gestão com base ecossistêmica. A primeira delas, então, é delinear os limites do ecossistema ou da área a ser gerida, porque muitas vezes a gente pode estar falando de uma área que engloba mais de um ecossistema. No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe esse exemplo de bacia hidrográfica e área costeira ou estuarina adjacente, né? Então, esse é o nosso foco, a nossa unidade de gestão seria a bacia hidrográfica e o litoral adjacente. Então, a partir do estabelecimento dessa unidade de gestão, a gente tem os objetivos, né, da gestão com base ecossistêmica. Aqui eu trouxe como exemplo, dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo 6 e o objetivo 14, que diz respeito à qualidade de água e à vida na água. Então, o pescado depende dessa qualidade de água, por exemplo. Então, a gente vai pensar, né, no nosso exemplo aqui, uma gestão com base ecossistêmica com foco nos corpos hídricos. Nesse sentido, a gestão com base ecossistêmica pressupõe incluir humanos na caracterização do sistema e também como indicadores, né? Então, é fundamental a gente conhecer os usos humanos desse ecossistema. Aqui eu trouxe como exemplo o nosso litoral, um recorte aqui do nosso litoral de Santa Catarina, onde a gente tem aqui, né, no sentido sul e norte, da esquerda para a direita, na imagem que vocês estão vendo, a gente tem o norte da ilha de Santa Catarina aqui, essa área delimitada, que é a área da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, e tudo que acontece no entorno, então, desse quadrado, digamos assim, né, desse pedaço de maritório, que é a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Então,
essa representação traz várias atividades humanas que estão acontecendo no entorno, e que a gestão com base ecossistêmica, para a manutenção, então, da qualidade de água, precisa observar essas atividades humanas como indicadoras também de qualidade de água. Então, a gente tem a maricultura, a gente tem o turismo, a gente tem as indústrias, pecuária, etc., tudo isso acontecendo e influenciando, então, esses corpos hídricos. A gente precisa, nesse cenário, utilizar de estratégias para reduzir incertezas. Então, que tipo de estratégia? Compilação de informações de toda a natureza, né, séries de dados temporais, né, compreensão de como ocorre a variabilidade dos fatores do ambiente, né, ao longo do tempo, né, no período, né, de um ano, no período sazonal. São todas informações que são importantes para a gente reduzir incertezas em relação à gestão dessa unidade de gestão, que é a bacia hidrográfica e o litoral. A gente precisa usar também delimitações espaciais para a coordenação desses múltiplos setores que influenciam essa região. Que setores? Né? Aqui a gente tem representado a pesca industrial, a pesca artesanal, o turismo, a maricultura, as indústrias, os portos, né? Então, essa espacialização dessas atividades, o entendimento disso num contexto espacial é fundamental para a gente lidar com a gestão ecossistêmica e com o planejamento espacial marinho, que também é uma ferramenta de gestão com base ecossistêmica. E, por fim, é necessário conectar a estrutura de governança com a escala da gestão. Então, por exemplo, nesse contexto aqui, a gente tem a governança no âmbito do Conselho da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Mas essa governança, para tratar das questões de água, precisa extrapolar esse maritório, né? Esse pedaço de maritório, e precisa dialogar, por exemplo, com os municípios vizinhos, né, cujas atividades aportam, de alguma maneira, efluentes para esses corpos d'água. Então, a gente precisa de uma esfera de governança no âmbito do Estado que dê conta, então, de abarcar todas essas esferas, todos esses setores de atuação e toda essa escala geográfica da nossa unidade de gestão. Então, esses são os princípios básicos da gestão com base ecossistêmica, que é o que a ciência, né, tem recomendado em termos de gestão para esses territórios e maritórios costeiros, né? E, por fim, né, já se encaminhando para o final, eu separei algumas iniciativas importantes para vocês que vão trabalhar como condutores, condutoras nesse tipo de ambiente, que vocês devem, né, conhecer minimamente, ou seria interessante que vocês conhecessem minimamente. Uma iniciativa que está em discussão atualmente é a Lei do Mar. A Lei do Mar, ela tramita desde 2013 no Congresso Nacional, e ela prevê uma série de instrumentos, de mecanismos para ordenar, então, todas essas atividades que acontecem no nosso litoral, de maneira a ter o mínimo, né, a ter menos impacto e maior manutenção, então, desse cenário que a gente falou de contribuição da natureza para as pessoas no âmbito do nosso litoral. Tá? Então, esse encarte é um encarte que está disponível no site da SOS Mata Atlântica, recomendo que vocês deem uma olhada. Uma outra iniciativa bem interessante de se conhecer é o Painel Mar. O Painel Mar, ele tem a missão de atuar como plataforma colaborativa, multissetorial, que agrega indivíduos, organizações, no sentido de acompanhar e de fornecer subsídio para políticas públicas no âmbito do litoral. Então, o Painel Mar, ele é composto por várias instituições acadêmicas, governamentais, terceiro setor, e também representações importantes desses conhecimentos ecológicos locais, tradicionais, como, por exemplo, a Coordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras, o Fórum de Comunidades Tradicionais, a Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, que é a CONFREM. Então, é um fórum bem importante de troca de saberes e de acompanhamento da formulação de políticas públicas no âmbito nacional. Recomendo também vocês entrarem em contato, conhecerem um pouquinho mais do Painel Mar e tentar acessar esse informativo Maré Política,
que é onde, então, são trazidas informações super importantes sobre o que está acontecendo nesse momento de mudança de políticas públicas em relação ao nosso litoral. Bom, e por fim, né, a gente tem vários materiais super importantes produzidos pelo Coral Vivo, pelo Projeto Coral Vivo, disponíveis, então, no site do Projeto Coral Vivo, mas também em vários outros sites de vários outros projetos desenvolvidos ao longo da costa brasileira, que tem bastante informação, bastante material que vocês podem consultar e que vai apoiar vocês, né, a construir esses saberes para serem, então, compartilhados nas atividades de condução de turistas nessas áreas marinhas protegidas. Depois eu vou deixar para vocês uma lista de materiais disponíveis, e por hora eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Projeto Coral Vivo pelo convite, à Conecta pelo apoio a essa aula, e eu deixo aqui o nosso Instagram do laboratório, ali vocês podem encontrar também informações sobre o nosso site na internet e sobre as pesquisas que a gente realiza nesses ambientes que a gente tanto valoriza e que, enfim, são tão importantes para o nosso fazer de trabalho, mas também para a nossa vida pessoal. Então, desejo para vocês uma ótima formação, ótimos trabalhos como condutores e condutoras. Esperamos vê-los em breve. Fechou, pessoal.